Você dorme, acorda e continua cansado. Chega o fim de semana e aí você vai e diminui o ritmo, tenta não pensar em nada, tenta aproveitar o momento com a família. Só que quando a segunda-feira ela se aproxima, parece que a pausa não adiantou muito de muita coisa. E aí você pode realmente estar precisando dormir mais, parar um pouco, tirar férias. Só que há um desgaste que ele não desaparece apenas porque o corpo parou. Como alguém que passa horas caminhando com um peso nas costas, senta por alguns minutos, mas não coloca o peso no chão. O corpo interrompeu a caminhada, só que o peso permaneceu. Então, por isso, se você continua cansado, mesmo depois de parar, pergunta não é apenas quanto tempo eu ainda preciso descansar. Existe outra que precisa ser feita. O que continua me desgastando, mesmo nos momentos em que eu não estou fazendo nada. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Me chamo André Cruz, sou psicólogo e logoterapeuta e este é mais um Engenharia de Sentido. Descansar é uma necessidade. Se você dorme pouco, trabalha demais ou atravessa uma fase difícil, claro que o corpo vai sentir. Logo, a sua atenção ela vai diminuir, a irritação ela aumenta e até aquelas tarefas simples elas começam a exigir de você um esforço maior. Então, nessas situações, dormir, diminuir o ritmo e criar pausas fazem parte do cuidado. Mas também existem condições de saúde que podem provocar um cansaço persistente. Quando isso acontece, óbvio que precisa ter uma investigação mais profunda. Só que nem todo desgaste e cansaço vem do mesmo lugar. Em alguns casos, a pessoa até recupera parte da energia, mas continua sem compreender por que está utilizando suas forças daquela maneira. E é aqui que surge uma distinção muito importante, porque uma coisa é estar cansado porque você gastou energia. A outra é sentir-se desgastado porque a vida começou a exigir muito sem que você consiga reconhecer o lugar que todo esse esforço tem ocupado na sua vida. Um dos primeiros sinais aparece quando seu dia chega ao fim, mas por dentro você ainda continua trabalhando. O corpo até saiu da tarefa, mas a sua atenção não, ela ainda está focada nas suas demandas. Você vai ali, deita, só que ao invés de descansar, você começa a repassar as conversas, os problemas, as pendências, aquilo que fez e tudo aquilo que ainda falta fazer. E aí quando finalmente você encontra algum tempo livre para descansar, começa a surgir uma cobrança diferente, que é, deveria estar aproveitando melhor este momento, deveria estar tranquilo, estar mais presente. E aí até a pausa, que deveria ser um momento de relaxamento, se transforma em uma tarefa que você agora acredita que ela precisa ser cumprida da maneira correta. Agora, deixa eu dizer algo aqui para também não ficar uma coisa muito romântica, né? Porque não adianta a gente romantizar a vida. A vida adulta ela possui as suas obrigações. Existem contas, compromissos e pessoas que estão ali que dependem de nós. E responsabilidades que não podem ser simplesmente abandonadas. Só que o problema não está em ter responsabilidades. O problema está em quando você passa tempo demais tentando dar conta de tudo e deixa de perceber o momento em que o trabalho terminou e a vida começou a pedir mais a sua presença. Em algumas fases, o que mais pesa não é apenas a quantidade de coisas que você faz, é a maneira como você começa a olhar para os próprios dias. A semana mal começou e você já está esperando a sexta-feira. O mês ainda está no início e você já pensa no próximo feriado. As férias acabam se tornando uma espécie de promessa. Quando eu conseguir parar, vou voltar a me sentir bem. Aos poucos você deixa de viver a semana e passa apenas a atravessá-la. Os dias de trabalho tornam-se, na verdade, obstáculos entre você e esse momento de alívio. O problema é que a pausa chega. Você respira, dorme um pouco mais e um pouco tempo depois a sensação retorna. Não necessariamente porque você descansou mal,
mas porque recuperou as forças e voltou ao mesmo lugar sem compreender o que estava produzindo aquele desgaste. E isso vai nos levar a uma pergunta mais profunda. Você está cansado apenas pelo que faz ou também pela maneira como a sua vida está organizada? Essa diferença ocupa um lugar importante no pensamento de Viktor Frankl. Se você não conhece, o Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco, passou por 4 campos de concentração ali durante a Segunda Guerra Mundial, e ele também é o criador da logoterapia, que é uma abordagem centrada na busca humana por sentido. Para ele, o ser humano não é movido apenas pela busca de prazer ou a busca de poder. Para ele, nós também precisamos nos dirigir a algo ou alguém que mereça a nossa entrega, a nossa dedicação. Isso não significa que uma vida significativa não canse. Cuidar de uma família cansa. Estudar, trabalhar, servir. Só que a diferença não está na ausência de cansaço, está na possibilidade de reconhecer por que aquele esforço merece ser realizado. Por isso, o repouso responde a uma pergunta: como posso recuperar a energia que gastei? Já o sentido responde a outra: por que vale a pena utilizar minha energia dessa maneira? As duas perguntas elas são importantes. O problema aparece quando você tenta responder a segunda pergunta apenas aumentando a quantidade da primeira. Dorme mais, organiza melhor os horários, espera pelo próximo fim de semana, procura outra forma de desligar a cabeça. Tudo isso pode ajudar, só que nenhuma técnica de recuperação consegue decidir o lugar de cada responsabilidade que deve ocupar a sua vida. Em alguns momentos você está apenas precisando parar, está apenas precisando compreender porque continua caminhando nessa direção. Agora vamos voltar à imagem do início. Imagine alguém que passou horas caminhando, carregando uma mochila pesada e em determinado momento essa pessoa percebe que está exausta e se senta à beira do caminho. Ela respira, recupera o fôlego, espera alguns minutos, só que não retira a mochila das costas. Depois da pausa, ela se levanta e continua a caminhada, carregando exatamente o mesmo peso. O repouso não foi inútil, ele era necessário. O problema é que a pausa recuperou o corpo sem permitir que a pessoa examinasse aquilo que ela estava carregando. E às vezes acontece algo parecido com a gente. Nós paramos de trabalhar, mas continuamos carregando a culpa. Interrompemos as tarefas, mas permanecemos presos às cobranças. Dormimos, mas levamos para a cama a preocupação com tudo aquilo que ainda não resolvemos. E aí chega o final de semana, mas o trabalho continua ocupando a nossa atenção, as conversas e até a forma como tratamos quem está perto. Nessas situações, não basta perguntar como posso descansar melhor. Também é necessário olhar para a mochila e perguntar o que estou carregando. Esse peso realmente me pertence? Há algo que deveria ser dividido? Existe alguma responsabilidade ocupando um espaço maior do que deveria? Porque algumas coisas de fato precisam de repouso, outras precisam de limite. Algumas pedem ajuda e há também aquelas que precisam ser reorganizadas. Então, perceber que alguma coisa não está bem não significa saber imediatamente qual decisão tomar. Por isso, a proposta desse vídeo não é incentivar você a abandonar tudo, mudar de trabalho de um dia para o outro, ou tratar qualquer dificuldade como falta de sentido. Não é isso. Antes de você tomar uma decisão importante, vale a pena olhar para a sua própria realidade com muita honestidade. E aqui eu vou deixar para você 3 perguntas que podem te ajudar a resolver esse problema. A primeira pergunta é o seguinte: depois que eu paro, meu cansaço realmente diminui ou apenas assume outra forma? A segunda pergunta é: o que está ocupando tanto espaço na minha vida que já não deixa lugar para aquilo que realmente importa? E a terceira: o que eu já reconheci que precisa ser revisto, mas continuo adiando? Responder essas perguntas não vai te oferecer nenhuma fórmula pronta. Também não elimina os limites, as obrigações ou as dificuldades concretas. O objetivo aqui é outro: é
parar de tratar todo desgaste, todo cansaço como se estivesse na mesma origem. Pode ser que sua rotina esteja sobrecarregada. Também pode existir uma desordem na forma como você anda distribuindo o seu tempo, a sua atenção, a sua presença. E a questão é que você não precisa resolver tudo agora, mas pode começar a observar aquilo que o seu cansaço está revelando sobre a maneira como você vive. Se você lembra, no início desse vídeo eu falei sobre alguém que senta para descansar, mas continua com o peso nas costas. Agora essa imagem, acredito que ela fica mais clara. O peso não representa apenas as tarefas que você anda realizando. Ela também pode representar aquilo que continua ocupando você mesmo depois que o dia terminou. As cobranças que você não desliga, as responsabilidades que você nunca divide, os espaços da vida que foram sendo ocupados por uma única preocupação. Por isso, quando o repouso não parece suficiente, a pergunta não deve ser apenas: quanto tempo eu ainda preciso parar? Pergunte também: o que em mim precisa de descanso e o que na minha vida precisa ser revisto? Em alguns momentos, o corpo pede pausa. Em outro, a maneira como a vida está sendo conduzida pede uma reorganização. Agora eu quero saber, na sua vida, o que está precisando apenas de descanso e o que já está decidido para ser visto? Escreve aqui nos comentários. Agora, se esse vídeo te ajudou a compreender melhor esse teu próprio cansaço, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque nós temos vídeo novo aqui toda semana. Até breve e não deixe que a vida passe sem a sua presença.